Pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo, mais um conteúdo pra vocês aqui no canal, gente. Neste sabadão, é isso aí, cheio de notícia, cheio de bomba, direto de Brasília pra vocês. Antes de tudo, peço pra você se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e também ativar o sininho de notificação, abençoado. É isso aí, senão os vídeos não vão chegar até você. Ativa o sininho, clica aí no sininho e coloca pra receber todas as notificações. Assim você vai receber todos os nossos vídeos aqui, tá bom? E também não esquece de comentar da onde você tá vendo esse vídeo, sua cidade, seu estado. Comenta aí embaixo que eu vou estar curtindo o comentário de todos vocês, tá? Não esquece de compartilhar também e deixar o likeão, deixa o dedinho pra cima que também ajuda muito, gente. Vamos para as notícias, que é o que interessa, gente. Muita notícia quente, fica até aí, pega o cafezinho, porque a coisa vai esquentar, gente. Olha só, vamos começar por essa daqui, que a gente viu no vídeo anterior que o Gilmar Mendes suspendeu a quebra de sigilo da empresa do Toffoli, protegendo o amiguinho do STF, gente. É isso aí, a CPMI conseguiu quebrar, aí vem o Gilmar Mendes, o sapão, com uma decisão monocrática e suspende tudo. Pois é, não pode mais investigar. Mas pior do que isso, olha o que ele fez, gente. Além de não poder investigar, ele mandou destruir todo o material. Pois é, não pode investigar e tem que destruir todas as provas. Gente, isso daí é inacreditável. Aí tem um ladrão, aí tem as provas contra o ladrão, aí vem um ladrão sapão, safado, chamado Gilmar Mendes e diz: não, ele não fez nada, vocês não vão investigar. Aí, aliás, pode destruir todas essas provas daí. Foi assim que ele agiu. Olha só. A CPI tinha determinado a quebra de sigilo dos irmãos de Dias Toffoli e, na verdade, da empresa que tem como sócio Dias Toffoli e seus irmãos, e também determinado a convocação dos dois irmãos deles que são sócio. Agora tudo caiu. Ontem o ministro André Mendonça afirmou que os irmãos dele não têm necessidade de comparecer à CPI, justamente seguindo a jurisprudência do STF, que geralmente caminha nesse sentido. E agora o ministro Gilmar Mendes deu mais uma decisão, até mais importante que a de ontem. A quebra de sigilo da Maridit, que é a empresa da família Toffoli, que vendeu, que era sócia do Resort Itaiaia, e vendeu sua parcela para um fundo ligado a Daniel Vorcaro. Essa empresa é justamente o grande elo, a grande ligação de Toffoli com o Daniel Vorcaro. Foi isso que trouxe muita suspeita e que causou toda essa celeuma que culminou no afastamento dele da relatoria do caso. Ele não se declarou impedido, mas ele entregou a relatoria numa tentativa de baixar a poeira. Depois houve um sorteio e André Mendonça foi sorteado novo relator. E agora, portanto, ele tem uma decisão muito importante e que beneficia muito a família de Toffoli. O ministro Gilmar Mendes, que é o decano da corte, deu um habeas corpus de ofício, ou seja, sem uma manifestação da defesa nesse sentido, para declarar nula, a nulidade, é essa a expressão que ele usa na decisão, declarar a nulidade dessa votação da CPI do crime organizado que determinou a quebra de sigilo do ministro Dias Toffoli. E além disso, ele determina para os órgãos, caso já tenham levantado esses dados desse sigilo quebrado, tudo deve ser destruído imediatamente sob pena de responsabilização penal. Gente, existe isso? Não existe isso em lugar nenhum do mundo, gente. A gente tem o bandido, a gente tem a prova contra o bandido, aí vem o ministro do STF e diz: não, vocês não vão investigar mais e, aliás, destrua todas as provas. Por quê? Porque eu quero, porque eu sou o sapão do STF. Realmente é inacreditável e é uma palhaçada. E eu não vejo nenhum jornalista perguntar a esses ministros por que eles se protegem tanto, por que ele age desse jeito. Dá a notícia e pronto, ninguém faz questionamento nesse sentido aí. Gente, realmente só impeachmentando mesmo esses ministros, tá? Meu Deus do céu. Bom, e o senador Magno Malta, gente, não aceitou ser desmoralizado pelo Gilmar Mendes. Olha só o que ele disse. Oi, gente. Respondendo ao ministro Gilmar Mendes, que finge uma amnésia. Ele não conhece a Constituição e nem conhece o ordenamento jurídico nacional. Uma CPI, ministro, ou uma CPMI, ela tem que funcionar com fato determinado.
E essa CPI, que é um instrumento, um instituto do Legislativo, o senhor não pode meter o bedelho como fez, anulando todos os requerimentos que versa sobre o senhor Toffoli e seus irmãos, sobre a mulher de Alexandre de Moraes, com uma canetada dizendo que não tem fato determinado. Fato determinado é que essa CPI é de crime organizado. O que Toffoli praticou com o Vocaro não é crime organizado? O que a mulher de Alexandre de Moraes fez com seu escritório e o próprio Alexandre de Moraes, o lobista, que tentou pressionar o Galípolo, e o resort do Toffoli, que tem um cassino clandestino e caça-níqueis. Sabe o que é isso? Isso é contravenção. Essa CPI do crime organizado, o senhor sabe que não é só prender Fernandinho Beiramar, ou Massinho VP, ou traficante de drogas. O que os senhores têm feito, o que os senhores têm praticado do Supremo Tribunal Federal desse país, não é nada mais, nada menos do que crime organizado. Eu me dirijo ao presidente Davi Alcolumbre, é um desrespeito que Gilmar Mendes acabou de fazer. Ao presidente da CPI, que é o senador Contarato, da CPI do crime organizado, senador Alessandro, que é o relator. Nós vamos recorrer, é claro, mas recorrer a quem? A eles? É preciso que o Senado, e eu estou oficiando o presidente do Senado, e estou oficiando também, novamente, a CPI, para que os requerimentos sejam votados novamente ou considerados válidos, assim como aconteceu no plenário. Esse desrespeito, nós precisamos parar. É por isso que, dia 1º, nós temos que ir para a rua. Fora Gilmar, fora Toffoli, fora Lula, fora Alexandre de Moraes. Uma excrescência à atitude do ministro Gilmar Mendes. Ele que um dia disse que o Brasil estava sendo comandado por cleptocratas e que o cleptocrata maior está no poder que vocês colocaram. As suas incoerências. O senhor que diz que sem o STF não existiria o Lula, é verdade. Vocês tiraram ele da cadeia para que ele assumisse a presidência da República. Agora vem dar uma canetada, desmoralizando uma CPI. Eu faço parte. E eu não vou ser desmoralizado. Pois é, gente, realmente é inacreditável essas coisas que acontecem no Brasil, gente, só no Brasil. E o pessoal fica calado, aceita de boa. E eu digo e repito, o nosso problema maior é o nosso STF, não é nem Lula, tá? Não é nem Lula, até porque sem o STF atrapalhando, a gente já teria melhorado esse Brasil há muito tempo, tá? Mas não, o STF, além de atrapalhar, ainda é corrupto. Bom, agora vamos de notícia boa, gente. Olha só, o Flávio Bolsonaro anunciou o Tarcísio de Freitas como coordenador de sua campanha em São Paulo, gente. Essa dupla aí, além de estar em primeiro lugar nas pesquisas, o mercado tá reagindo muito bem. O dólar tá caindo o tempo todo, gente. Cada pesquisa que mostra o Flávio Bolsonaro na frente, o dólar caindo o tempo todo. Os petistas tudo comemorando, achando que é o Lula. Mas não, gente, eles não têm inteligência para isso. É o Flávio Bolsonaro. As pesquisas mostrando o Flávio Bolsonaro na frente, o dólar caindo. Isso quer dizer que mais investidores entrando no Brasil acreditando no governo do Flávio Bolsonaro, gente, a longo prazo. E que ele ganhe e faça um bom governo, né, gente? Tirando aí essas taxas de juro, descendo a taxa Selic para o pessoal poder comprar a casa própria, para o pessoal poder comprar o carro próprio, porque hoje em dia se você tentar comprar um desses dois, você paga 2 vezes ou paga 3 vezes por uma casa só. Pois é, tá desse jeito aí o Brasil. O Brasil comunista do Lula. Quanto mais pobre e dependente dele, do Lula, você ficar, melhor. Até porque para ter voto na eleição, né? Bom, agora presta atenção nesse vídeo aqui, gente. Olha só, a Erika Hilton, que é o Érico, esse negócio aqui, simplesmente denunciou o Nicolas Ferreira à PGR por ele fazer a vaquinha que já vai mais de 3 milhões de reais para ajudar o pessoal de Minas Gerais das enchentes que tá tendo lá. Segundo a Erika Hilton, o Nicolas está atrapalhando lá. Pois é. Enquanto isso, ela tá dançando o carnaval
e não mobilizou nada nem ninguém para ajudar lá em Minas Gerais, tá? Aliás, nem o Lula, tá? Nem o Lula apareceu por lá. Mas olha só os comentários. Parou! Cansei! Chega de ser bonzinho. Eu sempre fui o cara que preguei o diálogo, eu sempre fui o cara aqui na internet que falei que tem que respeitar todas as opiniões, mas a partir de agora, quem ficar defendendo aqui no meu perfil Érica Hilton, Lula e toda essa corja do PT, eu vou bloquear. Essa figura aqui, ó, que o sonho dela é ser loira, vive uma vida luxuosa, com o teu dinheiro, que banca maquiadores em seu gabinete, com o seu dinheiro também, não tem coragem de colocar uma bota a bico de aço e entrar no meio da lama. A gente fica aqui tentando não politizar, mas a verdade é que a galera que se diz do povo, a corja do PT, não tá lá em Minas Gerais, não tá lá em Ubá, em Juiz de Fora, eles não estão. Mas aí, o Nicolas decide, vocês não estão entendendo. O Nicolas simplesmente é o político mais influente do Brasil. Tá trazendo visibilidade, recurso, caminhão-pipa, através dele sendo destinado, banheiro químico. Só a vaquinha do Nicolas já passou de 2 milhões de reais. Mas nesse país é definitivamente poste mijando em cachorro. Já vai em 3 milhões de reais, tá? E tem gente que ainda concorda. Érica Hilton denuncia Nicolas Ferreira. Ao invés dela pegar uma bota, bico de aço e ir ajudar o povo, que ela diz defender, ela tá preocupada em denunciar o Nicolas Ferreira. Vai procurar um terreno pra capinar, Érica Hilton. O nosso povo definitivamente tá morrendo, tá sofrendo, e você tá preocupado em denunciar um cara que tá com o pé na lama. Ah, me poupe! E você que defende, você é sem vergonha, igual ela. E lembrando que eu não quero ter razão, tá? Não importa o seu partido. Faça alguma coisa. É isso, gente, é isso. Acredite se quiser. Tem um lado com o pé na lama ajudando, arrecadando dinheiro. Aí vem a Érica Hilton e denuncia essa pessoa. Por quê? Porque, segundo ela, essa pessoa tá atrapalhando. Gente... Não, gente, como é que tem gente que vota numa coisa dessa? Como tem gente que vota numa coisa dessa, gente? Pessoas que só atrapalham o Brasil. Como é que vocês dão poder a uma pessoa que só atrapalha o Brasil, só atrasa o Brasil? Pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus. Bom, vamos baixar aqui a poeira um pouquinho e trazer ele, o Paulo Figueiredo, e vai trazer mais pra gente. É isso aí. Presta atenção nessa notícia que o Paulo Figueiredo vai dar agora e os comentários dele, gente. Simplesmente, o Brasil não é pra amadores. Olha só. Eu vou ter que dar uma corrida no programa hoje, porque tem muito assunto. Mas eu peço a você que veja se você está inscrito no canal. E nós sempre nos damos conta que 30% das pessoas que assistem o programa não estão inscritas. Então, perde um minutinho, vê se você está inscrito. Quando você se inscreve e ativa as notificações, você mostra para o YouTube que o canal é importante. Mas hoje eu quero falar sobre união. Quero explorar também um pouco o que esse termo união significa no nosso contexto. Ontem a gente falou bastante sobre o caos dentro do PL, e eu comentei que uma crítica legítima, uma das críticas legítimas que o Flávio Bolsonaro estava sofrendo, era a necessidade dele assumir o papel de comandante. Comandante é aquele que manda, né, que alinha os seus co-religionários, né, aqueles que estão na sua legião, e que coloca ordem na casa. Eu falei que achava era uma crítica que eu achava legítima e que eu acho que o próprio Flávio enxergava, o que, obviamente, eu não falo isso de orelhada, se provou verdadeiro, já que ele convocou uma reunião com os integrantes do PL para aparar justamente essas arestas, juntar as pessoas que estavam sem comando e muitas vezes se degladiando dentro do partido. E, de fato, esse é o papel que que o meu amigo Flávio deve assumir, como eu disse, de um comandante que está buscando alinhar suas tropas. Não tem exército, não tem nenhuma organização do planeta que sobreviva sem algum tipo de hierarquia e disciplina. Uma das coisas que a gente mais estuda em estratégia militar é como você gera o caos nas linhas inimigas, mais ou menos o que a gente está vendo hoje no STF, e como essa divisão é a melhor forma de você... Esse caos é a melhor forma de você conseguir avançar contra um adversário. E, agora... É óbvio que a gente precisa discutir o que é união, né? As pessoas muitas vezes repetem. O professor Olavo de Carvalho falava muito disso, né? Das pessoas que repetem chavões. E é sempre bom tomar o cuidado intelectual de não estar repetindo um chavão, que não significa exatamente o que você pensa que significa. Aquelas pessoas que repetiam o chavão
né, o slogan, vocês estão dividindo a direita, precisamos de união e união. Ora, o que significa união? União, neste cenário, tem a ver com juntar pessoas que têm um interesse em comum, seja a saída do PT, seja a luta contra o regime, mas é necessário que essas pessoas façam a união em torno daquele que está liderando esse processo. As pessoas se unam, as pessoas que vão se unir são as pessoas que veem a vitória do Flávio como um meio necessário para que isso aconteça. Não é que nós precisamos fingir que está tudo bem com quem faz parte do grupo ou do movimento político e não apoia o projeto. O que eu entendo por união, sobretudo, então, é juntar pessoas de diferentes visões e de diferentes talentos em torno de um projeto maior. Mas um projeto maior liderado ou protagonizado por quem? Neste momento, pelo Flávio. E muitos ficam chateados, né, quando a gente faz crítica às pessoas que não estavam apoiando a pré-candidatura do Flávio, porque, de novo, repetiam aqueles chavões, está dividindo a direita, está dividindo a direita. E eu vejo de forma diferente. Vejo o contrário, na verdade. Algumas das pessoas que hoje fazem parte agora desta união só estão fazendo parte dela porque foram duramente cobradas por vocês, eleitores. E tudo bem, que sejam bem-vindos. Mas essa história de que você não pode ou não deve cobrar políticos é uma ideia que não existe, aliás, em praticamente nenhum outro lugar do mundo. E se não existe praticamente nenhum lugar do mundo, você deve pensar que provavelmente não é uma boa ideia. Quem se dispôs à vida pública tem que estar disposto também a ouvir cobranças. Acho que o Alexandre de Moraes já disse isso uma vez, né? Nada mais natural do que isso. A crítica a você, volto a dizer, não são ataques. Então, hoje, entendo que estando com o Flávio, tá tudo certo. Por isso, foi uma alegria enorme para mim, mesmo que sem nenhuma surpresa, ver a fala do Nicolas ontem. Passa um trecho para mim, por favor, Bruno. Vamos prestigiar o Nicolas. Literalmente, nunca, digamos assim, durante as minhas eleições, eu fiz algo diferente da minha estratégia que eu estou fazendo hoje. Por quê? Primeiro você ganha a confiança da pessoa, depois você pede o voto. Não dá para pedir o voto e depois ganhar a confiança daquela pessoa. Ou seja, todo o meu capital, seja pequeno ou grande, qualquer um achar, ele vai ser direcionado, no fim das contas, para uma pessoa. E essa pessoa está aqui do meu lado. Ou seja, tudo que eu estou construindo agora vai ser direcionado para algo. Então, pode ter certeza, no meu estado, eu farei campanha e cairei cá dentro, como eu já falei nas entrevistas, que farei campanha para o Flávio, porque Minas decide eleições. E a gente vai... Uma salva de palmas do programa também para o Nicolas, Bruno. Muito bom. Eu acho até que não deve ser só em Minas Gerais. Minas é mesmo decisivo, muito importante, o Nicolas disse muito bem. Mas ele é uma figura que ultrapassa as divisas de Minas Gerais. Nicolas, alguém pode negar que o Nicolas tem enorme influência em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, ou no Centro-Oeste, ou no Norte, ou até mesmo no Nordeste. Então, eu não creio que vai ficar só em Minas, não. Assim como eu disse que cedo ou tarde teríamos um apoio mais efusivo do Nicolas, eu também acho que cedo ou tarde ele vai aumentar esse escopo e não vai ficar só em Minas. E vai se dedicar em termos nacionais. Por quê? Porque o que a gente sempre disse aqui no programa. O Nicolas é uma pessoa de bom coração, é uma pessoa íntegra, é uma pessoa que é o melhor do Brasil. E por que a gente precisa, por que é importante a participação dele? Não é uma questão meramente eleitoral, como eu já tratei aqui ontem. A gente tem que ter consciência de que o Nicolas é o maior fenômeno de comunicação da direita. E quem nega os méritos dele por rivalidade ou por picuinha, está em estado de negação, é um despeito. Eu odeio despeito. A gente tem que reconhecer os méritos das pessoas. Um exemplo disso, por exemplo, é o vídeo dele sobre a taxação do Pix, que passou das 300 milhões de visualizações.
né? Talvez até agora no programa esteja bem acima disso. Eu pergunto, quando eu digo que é o maior fenômeno de comunicação da direita, não estou falando aqui a minha opinião. É um dado objetivo. Quem consegue isso? Quem consegue isso? E se consegue isso é porque está fazendo algo certo. Por isso é que a vitória do Flávio com o Nicolas, embora ele já tenha alcançado um patamar jável, mas a vitória do Flávio com ele é muito mais fácil. A gente está lutando contra um sistema gigantesco, poderoso, com verba de SECOM, até desfile de escola de samba pago com dinheiro público, auxílio para tudo quanto é lado. Toda a velha mídia, né, dentro do sistema. E aí você ter um aliado com esse tipo de força, ora, não dá para não ter. Não dá para abrir mão. E eu particularmente acho que depois de ontem, fiquei muito feliz de ver o Nicolas ao lado do Flávio dessa forma. E eu acho que a questão com ele está superada. Eu acho, é um palpite, que é uma coisa que não depende de mim, mas eu acho que a gente não vai ver embates, até envolvendo o Eduardo, não acho que haverá mais. O que não significa, a não ser que aconteça alguma coisa nova, né, que sempre pode acontecer na política, mas o que não significa que não haverá críticas ao Nicolas vindo de eleitores, vindo de pessoas que são influentes na direita, né? Eu falo sempre sobre isso. O Kim Paim vai parar de falar? Eu não tenho a menor ideia. O Alan vai parar de falar? Também não tenho a menor ideia. Eu vou parar de falar se for necessário? Certamente que não, né? Então as pessoas às vezes se confundem. Eduardo, Flávio, Nicolas ou qualquer outro político, eu sempre deixo muito claro, não tem qualquer grau de ingerência sobre o que eu ou outros jornalistas independentes, como esse que eu listei, mas não apenas esse, falam. Nunca ninguém teria ousadia de pegar o telefone, ligar para o Constantino e falar, pô, não fala isso, fala aquilo. Como tem que ser, afinal, se não fosse assim, né, a gente não seria nem jornalista, nem independente. Então, assim, o que essas pessoas falam não necessariamente representa o Eduardo, o Flávio, o PL. Isso acontece também do lado de cá. Às vezes eu vejo as pessoas falando, não, porque fulano de tal ligado ao Nicolas disse isso. Eu falo assim, mas o Nicolas disse? Não, é o fulano de tal que é ligado ao Nicolas. Eu falo, então não é o Nicolas. Pô. Então não há dúvidas de que é importante que tenhamos todos, all hands on deck, né? Todas as mãos no deck, todo vapor, a campanha é todo vapor. Inclusive o próprio Eduardo Bolsonaro. É evidente que o Eduardo vai ter um papel, tem que ter um papel preponderante na campanha do Flávio, para desgosto de alguns que têm o mesmo nojinho estético do Eduardo que tinham do Jair. O Eduardo é extremamente popular dentro da base, mas aquele centrão, a galera do sistema, o isentão, aquele isentão que tem nojinho das falas do Jair Bolsonaro, embora até apoie as políticas do Jair Bolsonaro, esse normalmente também não gosta do Eduardo por conta das posturas dele contundentes, da convicção moral inabalável, da característica de não recuar, da disposição em entrar em conflito quando é necessário. E é muito compreendido, eu acredito aqui que posso dizer que pelo próprio Flávio, que o Flávio pode adotar a postura que adota porque o irmão arcou com o custo e o desgaste necessário para viabilizar a candidatura do Flávio. Então, porque o Eduardo arcou com esse custo. E eu acho que agora que a gente está num momento em que muita gente, eu diria quase todos já entenderam que a candidatura do Flávio deixou de ser um ponto de interrogação, ou seja, esse assunto foi vencido, né? Lembram, eu faço sempre questão de trazer as pessoas à memória, que às vezes as pessoas esquecem onde nós estávamos. E em janeiro, eu comecei o ano, numa entrevista com o Flávio, eu ainda tive que perguntar a ele se essa campanha dele era um balão de ensaio, se era uma estratégia de negociação, como dizia, inclusive, como diziam os analistas, os analistas da Globo News. Então, foi superado isso,
Hoje o Flávio é candidato, acho que até o pastor Xinga Fala sabe que o Flávio é o candidato. É um assunto superado, as viúvas já estão pararam de chorar, já iniciam o sétimo dia. Então, já que não conseguiram emplacar um candidato do sistema, já que não conseguiram emplacar um candidato palatável ao sistema, qual é a estratégia daqui para frente destas pessoas que têm esses seus projetos fracassados? A ideia destas pessoas é transformar o Flávio em um candidato do sistema. É tarcisar o Flávio. E assim afastá-lo do radical Eduardo. Ontem, o embaixador Mafinha fez uma postagem que eu acho que foi muito bem escrita, reflete isso com precisão. Eu cheguei a comentar aqui ontem, rapidamente no programa, mas eu quero voltar a isso com vocês. Diz o seguinte: vamos falar a real que ninguém quer ouvir. Os mesmos que fizeram tudo para impedir o Flávio de ser candidato, agora estão acusando quem viabilizou a candidatura de estar atrapalhando. É uma cara de pau impressionante. E o principal nome por trás dessa viabilização tem nome e sobrenome. Sem Eduardo, se chama Eduardo Bolsonaro. Sem Eduardo, o Flávio simplesmente não seria candidato. Eu não tenho a menor dúvida disso. Foi o Eduardo que bancou o desgaste, articulou, botou o peito na frente. Arcou com um custo político imenso para garantir que o movimento bolsonarista não fosse entregue de bandeja para o sistema. E agora, os mesmos que tentaram enterrar a candidatura do Flávio querem afastá-lo do Eduardo. Querem isolar justamente quem salvou o jogo. Perceberam a lógica? Primeiro tentam impedir, não consegue. Aí mudam de estratégia. Tentam separar os dois para enfraquecer por dentro. O Brasil tem uma dívida impagável com o Eduardo Bolsonaro. Sem ele, teríamos que engolir o candidato do sistema e assistir ao fim do bolsonarismo de camarote. Eduardo pagou um preço altíssimo para preservar esse movimento. Defendê-lo dos que tentaram destruir tudo não é favor, é dever moral. E é exatamente isso. Por isso a minha defesa tão implacável, inclusive contra o pastor Xinga Fala. E as pessoas que são contra essa defesa não estão unindo o movimento. Elas estão desunindo o movimento, tentando afastar aquele que é responsável pela sobrevivência deste movimento. Então, antes das pessoas repetirem chavões absolutamente inúteis, elas têm que saber o que estava acontecendo. Até ontem tinha gente tentando sabotar a candidatura do Flávio, como um certo senador do Centrão. Hoje, esse senador que viu que o plano deu errado e que o Flávio se consolidou como nome forte da direita, mesmo tendo sabotado o trabalho, ele quer dizer como o Flávio, da mesma forma que o Xinga Fala, ele quer dizer como que o Flávio deve ou não se comportar e quem ou não pode estar perto dele. É um caso é uma mistura de cara de pau com estupidez. Felizmente, o meu amigo Flávio não cai nessas baboseiras. Né? E essas pessoas podem tirar o cavalinho da chuva. Aliás, o próprio Jair entende que o Eduardo deve ter uma função preponderante na campanha do meu amigo Flávio. Saiu na própria CNN Brasil, que afirmou que o Bolsonaro quer um papel de destaque para o Eduardo na campanha eleitoral. A reportagem cita que uma das possibilidades é que ele assuma como presidente de honra do PL, posição que era do Jair, e eu não sei se vai virar presidente de honra ou não, nem conversei com o Eduardo especificamente sobre isso, porque eu nem me preocupo, eu acho que ele também não se preocupa tanto com a posição que ele terá. Eu acho até justo que seja presidente de honra, mas ninguém se preocupa muito com isso. Porque o fato é que, aconteça o que acontecer, o Eduardo tem uma função fundamental na campanha. Primeiro porque, como disse o Mafinha, foi ele que inventou e viabilizou o nome do Flávio para as eleições presidenciais desse ano, de forma a salvar o movimento bolsonarista, que o sistema armou para que fosse entregue nas mãos de um candidato palatável ao sistema, e já estava tudo combinado, não fosse a pedra no sapato do Eduardo Bolsonaro que insistia em
continuar batendo aqui dos Estados Unidos e lançando a sua candidatura independente, que inviabilizaria o projeto do outro lado. Até por isso, o sistema se uniu de forma violenta para tentar, diante de uma maluquice, uma babaquice, acusar o Eduardo de coação e retirá-lo e torná-lo inelegível. Processo que, pelo que eu vi ontem, o Alexandre quer seguir a revelia, boa sorte a ele. Quem trouxe o irmão e, vendo que não poderia ser candidato, passou a missão, convocou o Flávio para a missão, foi o Eduardo. Obviamente, em consenso com o Jair. Né? Mas quem convenceu o Flávio, que aceitou por puro senso de missão e amor ao Brasil a ser candidato a presidente, foi o Eduardo. Eu sei porque eu participei desse processo. Eu vi acontecer em primeira mão. Quem idealizou e viabilizou a estratégia para que isso pudesse acontecer foi o Eduardo. E um alinhamento entre eles é de, eu diria, praticamente 100%. Eu vejo, estive agora na semana passada, a forma como conversam de forma franca, são irmãos. Podem discordar, obviamente, de alguma coisa, mas tem um alinhamento de visão para o Brasil. Ninguém me contou, ninguém me conta essas coisas. Eu não li na CNN, eu não ouvi falar. Eu estou na mesa, eu sento, eu vejo e transmito aqui para vocês. Isso sem contar, óbvio, da questão das relações exteriores, que as pessoas não entendem, e eu já falei sobre essa miopia, que as relações exteriores terão, sim, um papel fundamental nas eleições de 2026 para que nós não repitamos os erros de 2022. E no fronte internacional não tem ninguém no Brasil com algo nem perto do grau de interlocução e contato que o Eduardo tem. E é no mundo inteiro. A gente vai para o Oriente Médio, bum, Eduardo é recebido no Bahrein quase que como se da família real do Bahrein. Vai em Abu Dhabi, bum, encontra o Sheik. Vai em Israel, Benjamin Netanyahu. Chega nos Estados Unidos, é recebido pelas maiores mentes do conservadorismo. Nem preciso falar do nosso acesso dentro do governo, que não é o momento de falar sobre isso, mas vai para a Argentina, Eduardo, amigo do Milei, amigo do Cast, amigo do Penha, amigo da CIPEC, quem organiza é o Eduardo. Acho que teremos um CIPEC Brasil esse ano, não no Brasil, né? Um CIPEC em exílio, é muito possível. Tudo na mão do Eduardo. E isso tem sido muito positivo para o Flávio. Muito positivo. E ele deve ir à Europa também, na Europa, no Vox, no Chega, no Parlamento Europeu. A forma como o Eduardo é recebido é impressionante. Não é na China, não é bem recebido na Colômbia do Petro, não é bem recebido, mas embora nós tenhamos ótimas relações com vários membros da oposição na Colômbia, mas não é bem recebido, não é bem recebido em Cuba, não é bem recebido, sei lá, na Nicarágua, do Ortega. Bukele, Eduardo levou o Flávio lá para ver como funcionava o projeto do Bukele. E essa rede de apoio é fundamental. Sem essa rede de apoio que a gente está se ampliando, nós ficamos numa posição muito vulnerável. Mas com essa rede não é tão fácil roubar uma eleição se a inteligência de Israel estiver de olho no que está acontecendo no Brasil. Eu faço o aviso que Israel está de olho no Brasil, está de olho no processo eleitoral. Esses são os caras que explodem pager no bolso de terroristas. Você acha que eles não vão saber se tiver fraude nas eleições brasileiras? Acho que não vão saber. Você acha que se os Estados Unidos estiverem com observadores no Brasil ao longo do processo eleitoral, acho que vai ser tão fácil fazer o que fizeram como em 2022, quando o Barroso ligava e pedia ajuda para a embaixada, quando os Estados Unidos mandaram o diretor-geral da CIA, o secretário de Estado, o National Security Advisor, que é a posição número 1 da diplomacia americana, da questão junto ao presidente, o secretário de Estado, a comandante do Comando do Sul dos Estados Unidos, todos enviados ao Brasil para impedir que se investigasse e se questionasse o processo eleitoral. Que tal se esse ano a gente tiver um pouquinho do oposto? Que tal se esse ano a comunidade internacional estiver unida para dizer, opa,
Vamos ver aqui o que está acontecendo no Brasil. Eu, por exemplo, Paulo, não duvido nada. Não dá para eu fazer afirmações categóricas, mas eu não duvido nada que nós vejamos ao longo desse ano mais relatórios de instituições, não mais aquela coisa de relatório do argentino, ONG brasileira que o Moraes manda prender, etc., mas relatórios de instituições internacionais importantes avaliando e talvez questionando o nosso sistema eleitoral brasileiro. Será que o Brasil passa no teste? Se alguém estiver prestando atenção de forma legítima no que está acontecendo no Brasil, você me responda no chat, eu quero a resposta das pessoas aqui. Vocês acham que o Brasil passa no teste do escrutínio eleitoral da comunidade internacional? Me respondam no chat. Porque eu digo o seguinte, olha aqui, as pessoas, não, de jeito nenhum. Agnes, não passa. R. Silva, Salvador, Daniela, não, assim, um enxoval aí, um festival, aliás, um enxoval. Um festival aí na tela. Não tem ninguém dizendo sim? Não tem ninguém? Kelly, Cíntia, Giga, ninguém dizendo sim? Só não. E eu penso o seguinte, digamos que o Brasil não passe numa avaliação do escrutínio internacional. O que o Alexandre vai fazer? Vai mandar prender um funcionário de órgão internacional que eventualmente disser que o nosso sistema é vulnerável? E isso aqui é só um pouco do que pode ser feito. E eu tenho certeza que uma das prioridades do Eduardo é de que o sistema eleitoral brasileiro seja transparente e justo. E que ele tem uma capacidade de articulação internacional absolutamente ímpar nessa direção. Essa história de... Não sei se vocês viram. Não vou botar aqui porque eu não separei para a pauta, mas estava ontem o Eduardo sentado com o embaixador americano, está no X dele, com o embaixador americano da OEA. O homem que o Donald Trump designou para ser o embaixador americano na OEA. Estava ontem almoçando com o Eduardo Bolsonaro. Hoje ele está em eventos importantes. Eu voltei de Washington antes da hora. Voltei porque chega, né, também de passar tanto tempo viajando. Eu não vou fazer essa maldade de falar isso da minha doce Natália, que é uma mulher muito honesta, mas quando o sujeito passa tanto tempo viajando, o Ricardão já vira e fala assim, porra, tô cansado, né? Vira pro técnico e pede para ser substituído. A Natália, obviamente, não tem isso, que ela é uma mulher muito honrada. Mas se não fosse... Moral da história, o coitado do Eduardo tá viajando e deve estar tomando bronca da proa já. E tá lá em Washington, brigando por vocês, longe da família, longe dos filhos. Então essa história de afastar o Flávio do Eduardo é uma mentira e uma impossibilidade. E eu digo a vocês, o Flávio conversa com 4 ou 5 pessoas de confiança, uma meia dúzia. Obviamente o Jair é uma delas, mas o Eduardo é outra. E o que eu quero dizer nessa história, é por isso que hoje é no amor, é na alegria, é que com o Nicolas, com o Eduardo, com o Tarcísio, com toda a sua capacidade administrativa e meritosa, avaliação positiva em São Paulo, quem sabe com a ex-primeira-dama Michele, com a sua imagem positiva entre as mulheres e os evangélicos, quem sabe até, sei lá, daqui a pouco o pastor xinga, fala, vem, quer trazer as ovelhas dele também. Quem vier se unir ao projeto de Brasil que nós temos, que neste momento é comandado pelo Flávio Bolsonaro, é muito bem-vindo e tem que ser abraçado. Tem que ser abraçado sem rancor, com amor. Né? E eu quero dizer que com esse time, o Flávio é invencível. Pô, a gente quer a eleição brasileira, a gente quer a seleção brasileira de 2002 ou a gente quer esse time de pereba de 2026? A gente quer olhar, e ver um Ronaldo e um Rivaldo em campo. E a gente tem, ao contrário da seleção brasileira, o atual, a gente tem muita gente de qualidade, tem muita gente boa no time. E, obviamente, com o empenho de vocês, todo mundo vai ter que fazer a sua parte. Vocês que estão em casa vão ter que fazer a sua parte. E eu acho que fizeram um trabalho
digno de aplauso até aqui em cobrar os políticos para que façam a parte deles também. Vamos falar de Lulinha? Quero falar do Lulinha e INSS, mas antes eu quero mandar um recado para você. Vamos falar sem rodeio. Não existe conteúdo gratuito. Isso é uma mentira confortável. Sempre tem alguém pagando a conta. A única pergunta é quem paga e o que essa pessoa exige em troca. Quando você assiste a Globo e a Globo News, aquilo não é jornalismo independente. Aquilo é um negócio sustentado por grandes contratos, por verba pública, por marca institucional e patrocínio de empresa com agenda. Aí o cidadão comum entra no fim da cadeia, consumindo a narrativa e achando que está recebendo informação. Agora, o Paulo Figueiredo Show também não é gratuito. Ele só é financiado por um novo modelo, que é o contrário. O jornalismo por assinatura é quando o público escolhe quem continua falando. Não é a SECOM, não é anunciante, não é um grupo de interesse, é você. E se você está de saco cheio de manipulação, tem um jeito objetivo de reagir. Você virar apoiador. Com o cupom da descrição custa em torno de $5 por mês. É menos do que um lanche do McDonald's. E você passa a ter acesso a análises exclusivas, conteúdo que eu não coloco no aberto e, principalmente, se ajuda a sustentar um canal que não pede permissão para existir. Para assinar é simples. Aponta a câmera para o QR Code aqui na tela ou o link aqui da descrição. Se o público não financiar o jornalismo independente, só vai existir o jornalismo financiado pelo sistema. E aí não adianta reclamar da Globo. Você vai estar condenado a consumir o que eles decidirem. O link está aqui na descrição. Agora você precisa agir. E o Flávio não é o único que está seguindo os passos do pai. Quem também está conseguindo seguir o caminho da família e mostrando que herdou muita coisa, né? A árvore não cai, o fruto não cai longe da árvore, como a gente diz aqui em inglês. Quem também está seguindo os passos do pai é o Lulinha. Afinal, nessa reportagem da Andresa Matais e do André Schauder, dizem que os ex-dirigentes do INSS fecharam uma delação premiada e entregaram a cabeça do Lulinha. Segundo o que eles noticiam, o ex-procurador do INSS, Virgílio Oliveira Filho, e o ex-diretor de benefícios do INSS, André Fidelis, fizeram uma delação e entregaram de maneira detalhada o envolvimento do filho do presidente da República do Brasil atualmente, Luiz Inácio Lula da Silva, no esquema de corrupção deles. É claro que o Lulinha nega as acusações contra ele, e esse negócio também de não roubar, de roubar e não assumir que roubou também é uma herança do pai dele, né, mesmo quando é pego com a boca na botija, e eu devo dizer a vocês que não tem nenhuma surpresa nisso, né? Algum de vocês, eu pergunto no chat, recorro ao chat mais uma vez, e pergunto se algum de vocês está surpreso que o PT continuou roubando o nosso dinheiro. Quem poderia imaginar um negócio desse, né? Tem alguém surpreso? Ontem eu falei aqui do pastor Xinga Fala, dizendo que não sabia que o Lula era bandido, parou de apoiá-lo quando descobriu que ele era bandido, mas todo mundo sabe que o Lula é comunista e que comunista é ladrão desde sempre. E mesmo assim, há 20 anos atrás, lá na CPI dos Correios, já era sabido não só que o Lula era ladrão, mas que o Lulinha também era um vagabundinho. E vejam, quem abafou o escândalo naquela ocasião, adivinhem quem foi? Foi o PSDB. Vocês não lembram, quem tem idade... O público do Paulo Figueiredo Show às vezes é um pouco mais velho. Então vocês lembram, alguns lembram, que o PSDB dizendo que ia deixar o Lula sangrar para as eleições 2 anos depois, né? Hoje a gente sabe que, na verdade, a gente conhece a profundidade da estratégia das tesouras, e aí a gente sabe que o mesmo Eduardo Paes, que estava na CPI dos Correios, quebrando o Lula e denunciando o Lula, 3 ou 4 anos depois, estava de mãos dadas com o Lula e foi o candidato dele à prefeitura do Rio de Janeiro. Se você não lembra, o Eduardo Paes, inclusive, para ter o apoio do Lula, teve que escrever uma carta se desculpando, aí o histórico buscando aqui do chat, se desculpando, dentre outras coisas, por ter colocado sob suspeita
um aporte de 5 milhões da Telemar, que depois virou Oi, que lembra que o Lula também trabalhou na fusão para Telemar virar Oi, na Telemar, na Game Corp, que era de propriedade do Lulinha. Uma das gigantes nacionais patrocinadas pelo Lula, colocando 5 milhões de reais lá atrás na campanha do Lulinha. Eduardo Paes falou disso na CPI, Dona Marisa nunca o perdoou, e nesse momento eu estava trabalhando com Eduardo Paes, então eu vi acontecer. Eduardo se humilhou, pediu desculpas numa cartinha para Dona Marisa para o Lula poder apoiá-lo como candidato, e desde então eles têm essa relação duradoura. Agora, décadas depois, o PT voltou a cena do crime e o Lulinha também. Então, quem poderia imaginar, volto a perguntar, né, que votar no PT e colocar o Lula na presidência traria de volta os grandes escândalos de corrupção que estiveram presentes em todos os mandatos, não só do Lula, mas de todos os comunistas. O Lula eu não sabia de nada, dizendo que o Lula chegou a falar a frase ridícula, que eu não sei se vocês lembram, de dizer que ele não tinha culpa se o filho dele era o Ronaldinho dos negócios. Vocês lembram disso? Realmente é muito difícil a vida. O Ronaldinho dos negócios era limpador de jaula de zoológico e virou o Ronaldinho dos negócios, né? Quem poderia imaginar, né, que os ladrões iriam voltar à cena do crime e iam roubar de novo? Quem poderia imaginar que os comunistas enriqueceriam suas famílias e os seus aliados às nossas custas, né? Quem poderia imaginar? Agora, eu acho que o Lulinha tem razões para se preocupar. Porque olha a brigaiada que o PT arrumou na CPI do INSS quando foi aprovada a quebra do sigilo bancário do Lulinha. Não, tem suplente levantado aí. Tem suplente aí. Quem que é? Oi? Só os titulares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A pauta está aprovada. A pauta está aprovada. Que bonitinho o Marcel comemorando. Nenhuma ginga. É o Marcel, era o Marcel Manhattan ali, né? E a confusão? Porrada. Eu gosto de porrada. Olha, que isso, elas estão descontroladas. Tem aí, Bruno, ainda? Quando a gente vê um desespero desse, é sinal que tem muito a esconder. É sinal que há muita coisa a esconder. O desespero é grande. E a gente fica feliz, né? A gente fica feliz. Vocês estão felizes? Eu não sei eu acho que eles vão acabar recorrendo ao STF para derrubar no tapetão. Mas quem está relatando lá o caso do INSS no STF é o André Mendonça, né? Tá ruim, né? Ai. Mas o Brasil, a gente está falando do PT, e obviamente a gente vai voltar muito ainda a essa questão do escândalo da INSS, mas o Brasil é muito mais complicado. Está falando esse ano de tirar o Lula do poder. Eu não acho que a missão do Flávio é simplesmente tirar o Lula do poder e acabar com essa roubalheira. Eu acho que a gente precisa realmente refundar o país, né? A gente precisa se livrar de um regime e reestabelecer a primazia do cidadão comum. Transformar de novo o Brasil de volta numa democracia. Que nunca foi plenamente, né? Porque a gente fala do Lula, a gente fala dos problemas, mas há problemas que vêm se agravando desde o fim do regime militar. Tem muito mais gente mamando nas tetas do seu dinheiro, de um Estado, de uma elite que faz parte do sistema, de um dos componentes do sistema que está colocando a mão no seu bolso.
Caso você não tenha acompanhado, no início dessa semana, o Gilmar Mendes, estava sumido aqui do Paulo Figueiredo Show, determinou que verbas de caráter indenizatório, os famosos benefícios ou penduricalhos, só podem ser pagos a integrantes do Judiciário ou do Ministério Público se previstos em lei aprovada pelo Congresso. Basicamente, a decisão de Gilmar Mendes é acertada, está dizendo que o céu é azul e que tribunal não pode sair criando gasto e mandando a conta para a gente pagar. Em um país com um judiciário civilizado, isso seria recebido com normalidade, eu posso dizer. Afinal, né? Não somente os juízes do Brasil já são remunerados de maneira nababesca, como também a criação de gastos e controle do orçamento em uma república é atribuição do poder legislativo e não do judiciário. Eu disse em um país normal. O Brasil não é um país normal. O Brasil, pelo menos, não parece um juiz normal. Um país normal. Então, sim, o judiciário reagiu. Eu assisti alguns vídeos ontem, que eu tive que colocar na pauta ontem, que me dá vontade de vomitar. Bruno, coloca o primeiro deles aí para mim, por favor. O atual, no entanto, eminentes ministros, é de um volume de demandas por juiz em número infinitamente superior àquele ideal previsto e imaginado pela LOMAN. E o que é mais grave? É que há um déficit de magistrados na base, porque se há fila de interessados em ser ministro do Supremo Tribunal Federal, em ser ministro do Superior Tribunal de Justiça, ou em ser ministro do Tribunal Superior do Trabalho, o mesmo não se verifica na primeira instância. Não tá. Quando abre concurso, na primeira instância, tá faltando juiz? Vocês sabiam disso? Não, nunca tinha visto isso. Será que alguém quer? A gente vai falar um pouco sobre o quanto que ganha o juiz. Será que alguém aí faria esse sacrifício pela nação de ganhar 43 mil reais por mês, trabalhar 10 meses por ano com recessos só na parte da tarde, de terça a quinta-feira, e basicamente poder fazer o que você quiser? A gente já ainda vai chegar. Alguém só com isso aí, alguém aí já se manifesta para entrar, para virar juiz? Alguém tem interesse? Por favor, se manifestem nos comentários aí. Concursos públicos não conseguem fazer com que as vagas existentes sejam preenchidas. Os candidatos concorrem com eles próprios, não concorrem com adversários. A conclusão é óbvia. A carreira não é atrativa. Se há vaga não preenchida, é porque a maioria dos profissionais que se apresentam para os concursos da magistratura e são reprovados não são qualificados. Logo, não há como fugir da conclusão de que o que está sendo oferecido em termos de remuneração não é suficiente para atrair candidatos preparados. Esse é um fato inquestionável. Não é pelo fato de que as escolas de direito do Brasil são uma bosta e que qualquer um se forma advogado no Brasil, não. É só porque está pagando pouco. A lei da oferta e da procura, de natureza econômica e não jurídica, tem aplicação aqui. E aí surge a preocupação. Se já há déficit de magistrados em razão da insuficiente reposição e essa corte vier a promover uma redução da remuneração, a consequência imediata será a de causar uma maior atrofia no número de magistrados. As entidades associativas têm notícia de magistrados abandonando a carreira e migrando para outras atividades, mesmo com os ganhos atuais. O senhor é um fanfarrão, 06. Não defendendo a manutenção de verbas extraordinárias fora do teto, mas sim a manutenção de um valor que torne a carreira atrativa, sob pena de, em breve, não termos juízes em número sequer razoavelmente suficiente para atender a demanda da sociedade brasileira. Ai, que dó. Não, esse foi ridículo, mas bota o outro. Esse outro é mais maneiro ainda. Bota aí, bota. Ai, que dó dessas pessoas. Não Olha tem aqui, carro, paga do seu próprio bolso o combustível, o carro financiado, enfim. Não tem apartamento. Meu Deus do céu, rapaz, que dó! Força, guerreira!
Você tem que pagar o combustível do seu carro. Veja que absurdo. Que coisa, uma pessoa tem que pagar o combustível para ir trabalhar. Não. Tudo tem limite na vida. Temos que nos indignar com essa situação. Não é possível. Tem que ter dignidade. A mulher está dizendo que vocês não têm carro, vocês têm que comprar o próprio carro. Meu Deus, que horror! Não, isso aí vocês já denunciaram, essas condições análogas à escravidão. Eu acho que todo mundo aqui no chat pode, nos comentários, pode me dizer. Eu tenho certeza que todo mundo aqui no seu emprego não tem que pagar o seu próprio combustível e não tem um carro. Não tem que daqui a pouco você vai me dizer que até apartamento, até a sua própria casa você tem que comprar. Aí não, nada é possível. Funcional, não tem plano de saúde, não tem refeitório, não tem água e não tem café, ministro Dino. No primeiro grau não tem. Nós pagamos. Eu, pelo menos, quando estava na ativa, pagava o meu junto com a minha. Meu Deus do céu, não tem café. Puta merda, cara. O nego vai no STF falar uma merda dessa, cara. Ah, meu Deus, cara, eu vi ontem, mas eu vejo de novo e tenho que me mijar de novo todos os dias, cara. A mulher tá num outro planeta. Não, é muito maneiro, cara, é muito maneiro. O subsídio que é 46, que cai para uns 24 líquido, esse valor nominal é completamente diferente para um ministro ou para um desembargador. O desembargador também não tem quase nada a não ser um carro. Não tem mais nada também. Mal tem um lanche, pelo menos no Rio. Coitado do desembargador, só tem um carro, o motorista não tem um lanche. Eu tenho uma pena dessas pessoas. Rio de Janeiro, eu não estou sabendo mais dos lanches. Os juízes não têm segurança jurídica. Um mês não sabe o que vai receber, outro mês não sabe se vai cair, vem uma liminar, vem esses 20 anos. Ele não tem segurança jurídica num emprego vitalício. Quem tem segurança é o fudido de CLT. Esse tem, ou o vendedor ambulante. Ou o profissional liberal, ou a manicure, essas têm segurança jurídica. O juiz, que tem um cargo vitalício, garantido pelo erário, esse não tem segurança jurídica. Coitado, não sabe o que vai acontecer com ele. Eu estou com a pena dessas pessoas. Que passamos desde a fixação do subsídio, não foram tempos de tanta glória, mas tempos de preocupação. Muita preocupação por conta dessa insegurança. Não tem nenhum penduricalho, porque não tem nada pendurado em lugar nenhum. 11 anos de defasagem. 11 anos. Isso não é possível. Isso está na Constituição. O salário mínimo tem recomposição anual, por que o subsídio da magistratura não pode ter? Não é possível. Chegamos nesse estado de coisas. Não é possível, ministro Fachin, um juiz... Travou para mim. Só travou para mim? Não é ministro, não é possível, ministro Fachin. Meu irmão, eu vou dizer uma coisa para vocês. Muitos de vocês têm bronca de político. Eu não tenho bronca de político. Eu tenho bronca de alguns políticos. Mas juiz no Brasil é a classe mais filha da puta que existe.